Fala galera, aqui é o Cidadão X. Acabei de lançar um vídeo aí pra vocês que já estava agendado, que trata justamente de uma agenda, né, de conteúdo aqui pro canal, onde eu queria estabelecer, né, dias da semana, com temas selecionados para aquele dia em específico, para facilitar a minha vida e a sua vida quando procurar um determinado tema aqui no canal, né, já que eu abordo tantas coisas diferentes. Mas já fugi um pouco no primeiro dia, porque além, né, de ser a resenha inicial, né, para trocar uma interação com vocês sobre esse assunto, sobre essa possibilidade, eu fui convocado para ir trabalhar, né, agora e não vou ter tempo, né, de atualizar o conteúdo como eu queria. Hoje eu ia falar de alguma coisa relacionada, né, a, quem sabe, a polêmica do final de semana. Aquela resenha com crítica, um comentário, uma observação pessoal minha. Né? Muita gente até curte aí, porque se identifica com algumas coisas que eu falo. Mas, pô, final de semana, teve aí o Bolsonaro escolhendo um veterinário, né, para trabalhar no Ministério da Saúde. É o país da piada pronta, cara. Bolsonaro convocou, dentro do seu quadro técnico, um veterinário para trabalhar com a população brasileira. Bom, o Bolsonaro sempre falou lá na campanha que ele ia governar, né, para a maioria. E a maioria escolheu o Bolsonaro, né? O Bolsonaro pela questão do voto. Não foi bem a maioria, a gente sabe que tem uma distorção nesses números, entre o pessoal que votou no Haddad, entre o pessoal que simplesmente não quis votar ou anulou o voto. Mas dos votos válidos, sem contar as fraudes, estava lá a maioria votando para o Bolsonaro. E já que ele governa para a maioria, e aquela maioria é classificada na nossa concepção aqui como gado, nada mais justo do que uma escolha técnica para tratar do gado, né? Um veterinário. Mas é para tratar da imunização das pessoas, que vai ter relação com a questão da possível campanha de vacinação no combate à pandemia e outros, né, problemas da saúde brasileira. Mas é o país da piada pronta, né, cara? Pô, não tinha nem como não comentar isso. Também tem essa questão aí da galera falando sobre lamentar ou não a morte do ator que fazia lá, interpretou o Pantera Negra no universo Marvel lá nos cinemas. E tem uma campanha na internet, né, que tem uns patrulheiros observando se você vai postar alguma coisa em apoio, né, ou lamentando a morte do cara, e aí você vai ser atacado por esses patrulheiros da moral da direita, e tem os patrulheiros da moral da esquerda que estão atacando caso você não poste e não comente nada. É uma loucura, cara. E eu ia fazer um vídeo, eu acho que vou, hein? Fazer um vídeo falando exatamente sobre isso, e aquela política de cancelamento que está em moda hoje, né? E você vai entender bem como funciona a manipulação de opinião pública, o gado, né? Os modinha, a demagogia, né? Esse negócio de explorar a liberdade de expressão, né? Naquela ideia de que, bom, eu tenho liberdade de expressão para censurar a sua liberdade de expressão se a sua expressão for diferente da minha. É um negócio muito louco, cara. E o conteúdo vai ficar um pouco mais complexo se eu quiser, né, contextualizar tudo, né, como eu cheguei às minhas conclusões, às minhas opiniões, como sempre. E também tem atrasado aí para se comentar, né, essa questão envolvendo aí, né, os protestos nos Estados Unidos, né, desde que se iniciou lá com a morte do George Floyd, né, e agora teve mais uma cena, né, que chocou as pessoas, né, principalmente ali pelo contexto, eu acho, né, como a cena foi apresentada ao público, né, e dá a impressão de que não tem ato mais covarde do que aquele, né, que é essa cena aí que você está acompanhando, e eu não posso deixar nem o áudio, né, original da cena, porque com certeza o YouTube vai identificar esse vídeo, né, e vai censurar, porque nas suas diretrizes eles não podem passar cenas reais como essa, né, pode ser conteúdo de ódio, violência e tal, morte de pessoas. Nesse caso, esse rapaz aí ele não morreu ainda, mas está numa situação bem dramática, né? E você viu ali que havia uma situação de intervenção policial e o rapaz se direciona até o carro, né? Aparentemente desarmado, sem maiores riscos aos policiais, né? Que estavam ali portando arma, apontando, né? No controle da situação. E quando ele abre a porta do carro, o policial atira nas costas dele, né? 7 disparos, a queima-roupa nas costas, né? Não sei como esse cara não morreu. Eu não sei que arma esses policiais dos Estados Unidos usam, né, mas criou-se uma comoção em torno disso, porque foi um ato covarde em si. Atirar 7 vezes nas costas de alguém desarmado, a queima-roupa, né, isso gerou mais uma onda de protestos,
mais um monte de gente nas ruas, né, combatendo os supremacistas arianos, combatendo, né, o fascismo da elite branca dos Estados Unidos, né, defendendo as causas, né, da maioria dos negros, sabe, o de sempre. É o que a gente tá até acostumado, né, a lidar. Aqui no Brasil isso acontece sempre, é tão comum isso aqui no Brasil, esse tipo de cena aí, né, e também a gente não tem essa possibilidade de estar mostrando todas aqui, apesar dos meios de comunicação favorecerem isso, né, qualquer um tem um celular e tá filmando uma cena na rua, né, mas acontece tanto isso aqui no Brasil que a gente nem fica mais indignado, né, como deveria. Né, a gente nem fica mais revoltado como o povo norte-americano fica, os negros norte-americanos ficam, né, ou a população da periferia norte-americana fica, né, que lá inclui latinos, inclusive brancos, desprezados pela elite. Né, o povo fica revoltado lá e a gente aqui acha que foi mais uma cena, cara. Aqui é normal a gente acordar e ver no jornal aí uma menininha de 5 anos que foi fuzilada pela polícia. Ou um entregador que está tomando um couro, né, de um policial que está alegando que está com problemas psicológicos. Na mesma cena, na mesma sequência, você vê, né, um branquelo, né, da elite aí, de um bairro de bacana, esculachando o policial e o policial quieto, né, totalmente ali submisso. Da mesma cena, ou na mesma sequência, você vai ver que muitas vezes tem um cara que só por estar na periferia, o policial se acha no direito de tratar o cara totalmente, né, de forma abusiva, covarde, chegando agredindo, em alguns casos até mesmo atirando, depois forjando uma cena para justificar o seu ato covarde. É Brasil, cara. Então a gente nem fica tão chocado assim como deveria. Deveríamos ficar chocados com o que aconteceu nos Estados Unidos, mas acontece todo dia aqui. O cara não ajoelhou no pescoço do George Floyd lá, quase que na mesma semana tinha um policial subindo com os 2 pés no pescoço de uma tiazinha na periferia aqui. E aí vem sempre aquele discurso, mas tem que ver o contexto. E a gente sempre que quer justificar, né? Tem que observar o que aconteceu antes para justificar, né, a cena do policial, a ação do policial. Não, o policial fez isso porque ele fez porque estava certo. É mais ou menos isso. Porque deveria fazer. Você acha que ele deveria tirar 7 vezes nas costas de um rapaz? Eu não sei que tipo de treinamento esses caras levam, né, mas aí parece que tem um intuito de ódio, né, como, por exemplo, você ajoelhar, né, sorrindo com a mão no bolso em cima do pescoço de alguém dominado no chão. Eu não acho que é procedimento. Mas o cara reagiu, o cara colocou em risco a vida dos policiais. Fazendo uma análise operacional da cena ali, né, da onde a gente pega, né, o rapaz se comportou de maneira a colocar sua própria vida em risco ainda mais nos Estados Unidos. Também aconteceria aqui no Brasil. Ele ignorou as ordens dos policiais, né, talvez até de maneira legítima e justificável, né, inconformado, né, com a ação dos policiais ali, né, como forma de protesto, ele ignorou os caras. E aí ele se aproxima do carro, o policial, né, amparado ali na sua justificativa de que eu sou a lei no momento, né, entendeu que ele poderia, por exemplo, pegar uma arma do carro, que é comum nos Estados Unidos, e ameaçar os policiais. Então o policial atirou primeiro, mas 7 disparos pelas costas, né, sem nada que te leve a se sentir tão ameaçado assim. Eu não sei, a cena me indica que o cara se colocou numa situação ruim. A vítima, não estou justificando a ação do policial, mas ele criou uma situação, né, desfavorável a ele. Quando ele vai ao carro, ignorando as ordens dos policiais, abre a porta, né, e o policial acha que não tem outra saída a não ser defender a própria vida, matando o cara. Não matou, mas praticamente estragou a vida para sempre do cara lá. Então, tem que analisar, cara, que se você está num contexto, né, como o do Brasil, por exemplo, lá na periferia, ou lá nos Estados Unidos, com a polícia altamente racista, você tem que se comportar a preservar a sua própria vida. Por mais que você fique indignado, né, que você não tolere isso, que você queria protestar contra essa covardia, contra esse racismo, mesmo assim, você tem que se comportar a preservar a sua vida primeiro, cara. Não é porque você discorda da conduta racista do policial que você vai colocar a mão embaixo da camisa e ameaçar o cara, porque o cara vai estar amparado, inclusive, para te matar. A justiça vai proteger o cara. A lei, o Estado está do lado do cara já. Mesmo que você esteja certo. Imagine se você criar uma situação que o cara possa explorar, né, para te condenar, apontando, né, de maneira superficial que você estava errado, vai. Então é complicado. E aí teve os protestos em torno dessa situação, né, e aí tem uma outra cena onde tem um moleque, sei lá, 16, 17 anos, portando um fuzil no meio da rua, né, numa onda, naquele confronto entre os protestantes, né, contra o racismo, e uma galera,
que defende esse tipo de conduta do policial, em que na verdade defende a conduta elitista, fascista, lá da Ku Klux Klan, dos pais fundadores da América, né, os conservadores lá, elitistas. E eu não sei qual que é a ideia ali, cara. Tem uma galera protestando contra, né, o fascismo, uma galera protestando contra, né, o racismo, e tem uma galera do outro lado protestando contra o protesto deles. E acha que tá legítimo, e acha que tá justo. É isso que eu não entendo. Aqui no Brasil tem um movimento antifascista. Sequer tem coragem de assumir que são fascistas, mas fica evidente isso. Quem se incomoda com um protesto antifascista só pode ser um fascista. É a mesma coisa da galera lá. Quem se incomoda com um protesto antirracista só pode ser um racista. Mas tem aquele contexto, né? Os protestos assumem, né, situações e cenários de violência extrema, vira o caos, né, depredações, vandalismo. E aí tem gente que, na justificativa de defender o próprio patrimônio, acha que pode usar de armas e atirar em manifestantes. Tem esse argumento, mas não se encaixa na cena desse rapaz aí que você está vendo. Não, porque esse rapaz é de outra cidade. Esse rapaz foi de encontro aos manifestantes, que sim, estavam violentos, alterados, né? Talvez de maneira até legítima e justa. E aí ele vai de encontro aos protestantes antirracismo, né? Um branco, né? Metido ali a supremacista ariano, que defende essa causa, pró-Trump, gritando contra os manifestantes, portando um fuzil. A galera reage, vai pra cima dele, ele dá uma travada, não usa o fuzil, né? E aí quando ele cai no chão, aí ele tá meio que amparado, segundo os argumentos da defesa dele, da galera que defende o jeito dele, né, a se defender. Ele provocou a situação de confronto. Tendo um olhar operacional ali, né, ele se colocou em situação de risco também. Aquele moleque deveria ter morrido com a própria arma. E aí sim seria legítima defesa dos protestantes, tá? Dos manifestantes. Porque ele aparece com um fuzil na cena e ele vai de encontro ao confronto. Ele busca, né, a situação, a circunstância. Ela se reverte contra ele, né? Infelizmente para ele, deu tempo dele reagir. Né? Mas infelizmente ele não morreu. Porque ele deveria ter morrido, esse moleque. E aí você vê o comportamento da polícia logo na sequência, né? Que simplesmente vê um moleque que acabou de atirar em pessoas ali, foi provocar o confronto, matou, assassinou, executou pessoas, com uma desculpinha, né, dissimulada ali, distorcida de legítima defesa, e os policiais meio que aceitam a cena. Não reagem à presença do rapaz. Não prendem o moleque. Não atiram nele. O cara acabou de matar 2 pessoas com fuzil, os policiais acompanharam a cena e simplesmente, não, pode vir, vai, fica de boa aí, passa aí, vai embora. Sabe, é loucura. Tem gente que fala que não tem racismo nos Estados Unidos ou no Brasil. Cara, tem. É evidente, olha aí. Olha a situação, a diferença de tratamento. O negro desarmado toma 7 tiros pelas costas. Mas o contexto, as circunstâncias. Aí vem um branco que acabou de matar 2 pessoas na frente da polícia e não sofre nada. Parece que a polícia até gostou, faltou aplaudir, deu até água pro cara numa cena sequente. Quer dizer, entendeu? Ali a forma de como você encara as coisas é racismo, cara. O branco armado com fuzil acabou de matar pessoas é tolerável, é aceitável. Né? E o negro que não ofereceu ali uma situação de risco, tem um contexto e tal, simplesmente é assassinado. Tem gente que defende. Ali nos Estados Unidos hoje não é nem questão mais se tem ou não racismo, né? É questão da galera, tipo assim, uns lutando contra o racismo e outros defendendo o racismo como situação legítima. Como algo legítimo, né? Sim, tem que defender mesmo. Se você investigar melhor, cidadão, você vai ver que esse moleque estava defendendo o patrimônio de outras pessoas e tal, aquelas milícias, para impedir os manifestantes de depredarem ali. Eu sou contra esse tipo de manifestação que visa gente pobre, tá? Carro de pobre, mercadinho de vila de pobre, casa de pobre, o pobre andando na rua, eu sou contra isso. Você tem que mostrar a sua revolta e não adianta vir com protestinho, com cartazinho, fantasia de palhaço, apito e musiquinha que não funciona. Os poderosos dão risada, né, e aplaudem essa submissão otária sua. Tem que fazer protesto violento mesmo, manifestação violenta, mas contra a elite. Depreda um banco, cara. Depreda lá um ônibus, né, um prédio público, né, desde que não seja da saúde, educação. Depreda, quebra tudo. Tem que quebrar o Estado. O Estado é o inimigo. O Estado é a besta a ser combatida. Não outro pobre semelhante a você. Está na mesma condição de classe que você. Entende isso? É que nem a questão dos caminhoneiros aqui no Brasil.
Eles quiseram fazer um protesto, fecharam as estradas, prejudicando o povo. Por que você não viu nenhum caminhoneiro tacando fogo em pedágio? Percebe como a manifestação dos caminhoneiros aqui no Brasil, o protesto, era manipulado? E foi direcionado contra a massa e não contra quem deveria? Ah, eu estou protestando contra o aumento do pedágio. E aí você vai lá e barra o povo de andar na rua, ao invés de queimar a praça do pedágio? Não faz sentido, né? Então tem que ter, né, um bom senso, né, para ter um alvo definido ali. E no caso ali, né, tem uma situação onde tem umas milícias formadas para proteger um posto de gasolina, o mercado da vila e tal, para impedir os manifestantes de virem, né, saquearem, depredarem, quebrarem tudo. Só que esse moleque vem de outra cidade, né, para atuar como uma milícia armada dessa, né, um cidadão de bem, e vai lá provocar a situação. Ele matou, ele executou essas pessoas. Ele foi provocar a situação de execução. É como se fosse planejado a cena. Então, como que você debate ali? Olhando o contexto ali, olhando operacionalmente, tá tudo errado, cara. Todo mundo tá errado. Sabe? Tá tudo meio louco no mundo hoje. Não dá mais para debater se existe ou não racismo. É evidente que existe o racismo. A diferença do tratamento. Eu consigo observar muito mais um racismo não só de cor de pele, né, de etnia. É um racismo contra a classe. Infelizmente, a maioria da classe pobre, a classe que mora na periferia, é negra. E aí eu me lembrei, a respeito disso, sobre um tal de Rex 84. Eu ia falar sobre isso, pretendo falar com mais detalhes, né, num vídeo sobre FEMA, ou uma continuação do vídeo sobre a FEMA, os caixões e tal. FEMA, né, tem lá na sua origem, antes de assumir esse nome, né, órgãos do governo envolvidos em estudo, pesquisas, planejamento, previsão, né, de eventos futuros, né, e saber como o governo deveria se comportar. E o governo dos Estados Unidos, um tempo atrás, né, na década de 80, entendeu que tinha que se preparar para um evento de caos total, desordem pública total, perca do controle da situação. Então o governo tinha que ter um plano para retomar o controle, caso tudo fosse pelos ares ali, o povo se revoltasse, por exemplo, uma guerra civil. E para retomar esse controle, eles estabeleceram um exercício militar, né, que consistia em ver como atuariam as tropas, né, e a questão da logística para dividir material, pessoas, ordens, para de repente, num ato, né, radical ali, extremo, né, do próprio governo dos Estados Unidos, você atacar a sua própria população revoltada, fora de controle. E esse Rex 84 era um exercício militar, como isso seria na prática. Na prática, eles teriam que prender milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo, intervir e retomar o controle. Independente das polícias locais, dos governos, independência, leis locais, não. E acabar tudo isso. Simplesmente ter uma lei marcial e aí as tropas do governo iam sair às ruas e prender os subversivos, as pessoas que ameaçam a ordem. E eles estavam preparados para prender, estão preparados, na verdade, para prender, intervir, né, na situação, prendendo, encarcerando milhares e milhares de pessoas. Naquela época eles previam lá, né, dentre os milhares, a maioria deles negros. É uma ameaça, né, à ordem da elite branca. O negro é como se fosse algo diferente. O negro, apesar de ser um norte-americano legítimo, é como se fosse não considerado como tal. É uma ameaça à ordem deles. E aí esse exercício, né, tinha como alvo pessoas nessa condição, a maioria negras, ou pessoas da periferia revoltada, mestiços. Hoje tem, além da população negra, tem a população latina, tem a população marginalizada de próprios brancos norte-americanos, né? E o exercício em si já era visando essas pessoas. E aí, a partir disso, numa lei marcial, você derruba, inclusive, a Constituição, derruba o governo, a estrutura como está posta, né? E reconstitui tudo de uma nova ordem, um novo modelo de governo. Entenda, cara. Em meio a esse caos que está nos Estados Unidos lá, nesse momento, conflitos civis nas ruas, e o governo louco para ter uma oportunidade de intervir, pode sim que eles usem da estratégia de implantar, infiltrar agentes em meio aos dois lados do protesto, provocar situações extremas de confronto, inclusive matar manifestantes, né, de maneira planejada, organizada, para criar o conflito mais generalizado, né, e levar ao caos e justificar a intervenção do Estado. Como, por exemplo, implantando uma lei marcial, suspendendo as eleições, mantendo o poder na mão de quem já está, ou transferindo esse poder para uma nova junta de governo. Tudo isso é previsto nos planos desses caras aí, tá?
A FEMA, os exercícios militares, a Guarda Nacional, é tudo muito bem preparado para uma situação como essa. Às vésperas de uma eleição onde o Trump não quer abrir mão do poder, né, e poderia, sei lá, planejar um golpe, é uma situação que pode ser forçada ali. Uma intervenção do Estado, né, o Estado cria a situação de caos, né, para justificar sua intervenção radical, implantar uma lei marcial e prender todo mundo que não está, digamos, classificado como tolerante às ordens deles, os subversivos. E aí leva para os campos de concentração que eu citei num vídeo da FEMA, né? Como não há condição de você conter milhares e milhares de pessoas nessas condições aí, de uma intervenção como essa, você tem que ter uma solução para elas, como os alemães fizeram na época dos judeus. Não tem o que fazer com esse povo, passando fome, né? Investe muito, né, para criar uma condição de prisão para eles, campo de concentração, a manutenção desse esquema. Então é mais fácil você matar essas pessoas, executá-las. Como aconteceu lá na solução final, né, dos alemães nazistas, os Estados Unidos também está preparado para essa solução final, contra o seu próprio povo. Nesse caso não são só os judeus, seriam os negros, latinos, os pobres, todo mundo que é considerado uma ameaça ao estado de ordem deles. Bom, eu não ia entrar nesse assunto aqui, mas quando eu vou falar de revolta, protesto, Estados Unidos, manipulação, conspiração, eu já entro nisso, cara. Porque eu vejo que sempre tem alguém por trás preparado para explorar uma situação como essa. E o exercício RET 84 é exatamente isso. Um golpe. Já está até planejado, até esquematizado. Eles estão assim preparados de forma até distribuir as tropas, os locais, quem vai prender, quem vai guardar, né, quem vai ser preso, está tudo definido já. E, caramba, como é que eu cheguei até aqui? Do que eu estava falando? De protestos nos Estados Unidos, protestos no Brasil. Comecei falando dos veterinários, estou falando de RET 84, conspiração, agenda da nova ordem mundial, governo oculto. Tá porra, mano. Eu tenho que me controlar na hora de produzir os vídeos, né? Valeu.